trabalhamos na farmácia, mas está fazendo muito sucesso, principalmente agora nessa situação que a gente está vivendo no país, que é muita gente com ansiedade, depressão, e acredito que vai se enquadrar bem com o paciente de vocês. Maravilha. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Primeiro queria agradecer, né, a Adriana, a Biofórmula, pelo convite para trazer para vocês aí um ativo super inovador. No decorrer aqui da nossa aula, vocês vão ver que realmente ele é muito único e tem uma tecnologia de produção que permite hoje termos uma opção muito interessante aí para tratamento de estresse, ansiedade, melhora de qualidade de vida até de pacientes com Alzheimer, tá? Pessoal, eu tô gravando essa aula, tá? Depois eu vou passar para a Adriana, ela vai poder disponibilizar para vocês. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Só um minutinho. Nossa, Dani, travou. Maravilha. Eu acho que a partir de agora vocês não vão conseguir me ver mais, tá? É por conta da plataforma mesmo. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, perfeito. Tá ótimo. Estão vendo a minha tela também? Estou. Sim. Como o estado ajuste? Então. Sim. Bom, antes da gente começar a falar do Zembrim, né, eu queria falar um pouquinho da Iberomagistral. A Iberomagistral é uma empresa que está em constante aperfeiçoamento, investindo na melhoria contínua de seus processos, né? Então, nós temos hoje uma linha exclusiva promovendo aí saúde, beleza, bem-estar, longevidade e qualidade de vida, né? Bem de encontro aí na prevenção e na medicina integrativa, ok? Estamos no mercado desde agosto de 2012 e nós somos uma empresa de insumos farmacêuticos 100% nacional, né? E falamos que somos também 1000% magistral. Nós atendemos hoje as farmácias magistrais do Brasil inteiro, né? Levando aí não só o conhecimento, mas também essa linha de ativos aí para saúde, beleza, bem-estar e longevidade, tá? Bom, hoje o nosso assunto é depressão, né? Óbvio que todo mundo sabe o que é depressão, vocês que são profissionais, médicos, nutricionistas, sabem muito melhor do que eu, né? Os sintomas físicos do estresse, né, que geralmente estão atrelados aí à sensação de cansaço. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, estamos. Certo. Sim, isso. Só o slide, vocês estão vendo? Só o slide. Ah, Só tá o ótimo. slide. Não, maravilha. Então tá certo, eu achei que para mim ficou tudo preta a tela aqui, eu não tive certeza se vocês estavam vendo ou não. Bom, voltando, né? Então, sabemos que o estresse, ele está atrelado a sintomas tanto físicos, né? Como mentais também. Então, quando a gente fala dos sintomas físicos, é muito claro, o paciente, ele vem indagando a sensação de cansaço, dores, né? Dor muscular, muitas vezes dores nas costas, problemas intestinais, gastrointestinais, geral, prisão de ventre, então tensão, né, arterial alta, tonturas, náuseas, enfim, né, vários sintomas aí atrelados ao estresse. Também não podemos deixar de lado a questão dos sintomas emocionais. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Estão me ouvindo? Ah, Sim, tá ok. sim, perfeito. Então tá jóia. E também a questão dos sintomas emocionais, cansaço mental, perda de memória, né, muito recorrente, a pessoa, ela vem reclamando que sente um cansaço mental muito grande, não consegue ter foco, atenção, o raciocínio fica alterado, muita apatia, muito desânimo, enfim, né, são sensações muito comuns, né, dos pacientes aí acometidos pelo estresse.
E uma coisa interessante que vários estudos têm mostrado é que a inflamação no cérebro causada por estresse é o gatilho para a depressão. Então, hoje tem se falado cada vez mais. Então, os pesquisadores têm ajudado a construir uma visão mais sistêmica do transtorno, né? Considerando, por exemplo, que ele pode ser desencadeado por fatores diversos, né? Então, quando falamos da questão da depressão, sabemos que ela é uma doença multifatorial, sim, que ela pode estar relacionada a problemas biológicos, genéticos, sociais, ambientais, pessoais, né, também, a maioria das vezes, psicológicos, né, pessoais psicológicos são os que mais levam aí aos problemas de depressão, de estresse, primeiramente, né, e, consequentemente, a depressão. Uma coisa interessante é que vários neurocientistas já vêm demonstrando essas informações. Então, um exemplo é o Edward Bullmore, um neurocientista, né? Desde 1989, ele publica pesquisas sobre a relação da inflamação com o transtorno psiquiátrico. Então, esses trabalhos, ele analisou dados de pacientes com depressão e ele percebeu que níveis altos, de inflamação no cérebro, né? Então, ele já confirma em vários estudos que o estresse causa uma resposta inflamatória no corpo de animais e humanos, como se o sistema imunológico estivesse preparando o corpo para responder a uma ameaça à sua sobrevivência. Então, ele até afirma, né, tudo indica que isso ocorre por meio da inflamação, né, levada aí pelo estresse. Então, quando nós falamos de teorias genéticas que são acometidas, né, dos pacientes que são acometidos aí pela depressão, a gente pode falar, né, os neurotransmissores, monoaminérgicos, mecanismos intramurais, as teorias inflamatórias, como estamos falando aqui agora, né, das citocinas, cortisol, as neuroendócrinas, estressores sociais, pessoais, teorias genéticas, epigenéticas, né, e também da questão da formação da personalidade, educação e influência dos pais, que eu acredito que seja um dos mais comuns aí, né. Pessoal, deixa eu só verificar aqui se tem mais alguns participantes aqui solicitando a entrada. Não, tranquilo. Então, vamos lá. Bem, então, voltando, quando a gente fala dos tratamentos de depressão, né, existem várias classes farmacológicas, né, e fármacos, óbvio, né, que podem ser usados para tratar a depressão. Então, podemos citar aí os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que geralmente são os de primeira escolha, né, é uma classe de fármaco que costuma ser a escolha inicial, até por serem um pouco mais seguros e terem menos efeitos colaterais, mas existem outros, né? Muitas vezes o paciente não responde com essa classe de medicamentos, e existem os moduladores da serotonina, que são os bloqueadores, né, de 5-HT2, inibidores de recaptação da serotonina e noradrenalina, temos os de recaptação de dopamina e noradrenalina também, os antidepressivos heterocíclicos, os inibidores da monoaminoxidase, que são os imaus, e os antidepressivos melatonérgicos, tá? Então, hoje, pensando nessas classes de medicamentos, o que os médicos buscam? Alternativas naturais, né, para iniciar o tratamento com esse paciente. Muitas vezes, o que esse paciente precisa é modular de forma efetiva alguns gatilhos, né, no sistema nervoso central, e nem sempre esse paciente precisa, logo de cara, já ser tratado com um fármaco alopático, né? Muitas vezes os médicos, os profissionais, eles procuram algumas alternativas mais naturais, né, como primeira escolha. Então, hoje, o que eu queria trazer aqui para vocês é um nutracêutico totalmente inovador, que é o Zembrim, tá? O Zembrim, ele tem sido utilizado no mercado magistral há mais ou menos uns 4, 5 anos.
ele já é bastante consagrado na área médica e também pelos nutricionistas, porque ele tem um mecanismo de ação bem peculiar que eu vou demonstrar aqui para vocês daqui a pouco, tá? Então, hoje, ele tem sido utilizado, né, como um aliado no tratamento da ansiedade, qualidade do sono, para promover um sono reparador, um alívio rápido da ansiedade. Eu vou explicar para vocês o porquê que ele promove esse alívio tão rápido, mesmo sendo um ativo 100% natural, tá? Combate a compulsão alimentar associada à ansiedade e estresse, e ele tem as vantagens que muitas classes de medicamentos não têm, que é não provocar sonolência, não causar dependência, não ter a necessidade de fazer um desmame se o paciente tiver que ter parar de tomar abruptamente o nutracêutico. Então, o Zembrim, ele é composto por marcadores específicos de uma planta africana, que se chama Scalitium tortuosum, tá? Muitos falam Selectium tortuosum, tá? É a mesma coisa, mas a forma correta de se pronunciar é Scalitium tortuosum. A Scalitium, ela é pesquisada, estudada clinicamente no mundo, né, desenvolvida ao longo de mais de uma década por uma equipe internacional de cientistas e médicos. Então, o Zembrim, ele demorou mais de 15 anos para ser lançado no mercado. E para isso, todos os estudos clínicos, de dose letal, os exames toxicológicos foram publicados para então eles conseguirem aí desenvolver o nome para o extrato. E realmente vocês vão ver que ele tem uma padronização muito única, tá? Então, o Zembrim, ele é experimental, ele possui atividades que aumentam o humor, reduzem a ansiedade, melhora a função cognitiva, tá? Que é muito importante, principalmente quando tratamos de pacientes não só com estresse elevados, mas já com indícios de sintomas depressivos. E uma coisa muito interessante quando a gente fala de problemas cognitivos, né, função cognitiva, são pacientes idosos, né, pacientes acometidos aí principalmente com demência relacionada à idade e também Alzheimer, ok? Só um minutinho. Minha tela voltou, não estou conseguindo. Aqui, passei. E o que é mais interessante do Zembrim, que nenhum outro medicamento, mesmo os alopáticos, oferecem um único mecanismo, na verdade, um duplo mecanismo de ação no sistema nervoso central. Então, hoje, o Zembrim, ele é um ativo 100% natural, que comprovadamente apresenta 2 mecanismos de ação no sistema nervoso central, tá? Então, aqui, nós temos a padronização do Zembrim. O Zembrim, ele é composto por alcaloides extraído da Scalitium tortuosum de forma patenteada, e vocês vão entender as diferenças, né, de um extrato comum e do Zembrim. Ele é padronizado em mesembrenol, mesembrina, mesembrenona e mesembranol. A sinergia desses 4 princípios ativos promovem o duplo mecanismo de ação, que é a inibição seletiva da recaptação da serotonina e a inibição seletiva da enzima fosfodiesterase do tipo 4, a PDE4. Tá? Então, coisa muito importante é que quando você tem esse duplo mecanismo de ação, você consegue oferecer para o paciente efeitos mais rápidos e também efeitos não só na questão da melhora do humor, diminuição dos sintomas da ansiedade, do estresse e até mesmo sintomas depressivos, mas você também consegue melhorar a cognição, tá? Eu vou explicar direitinho como que é esse mecanismo daqui para frente. Então, os responsáveis pela inibição seletiva da recaptação da serotonina são o mesembrenol e o mesembranol. E quando nós falamos da inibição da enzima fosfodiesterase do tipo 4, nós podemos falar aí principalmente a mesembrenona e a mesembrina associada à mesembrenona aí para ter um efeito mais positivo nesse sentido. Bom,
Falando um pouquinho da origem do Zembrim, né? O Zembrim, ele é um padronizado, sim, de uma planta africana, que é essa plantinha aqui, a Scalitium tortuosum, que fica na região da Canalândia, na África do Sul, tá? Então, ela também é conhecida como cana com K, cana com C, cogued, né? O cana, tanto com K como no C, justamente pela área, né, onde é encontrado, comumente encontrada esse tipo, né, Scalitium tortuosum, que é na região da Canalândia, né? Então, ela é uma planta suculenta, que tá a imagem, né, da planta, e ela é originária mesmo da África do Sul, tá? Ela tem uma longa história no uso tradicional como alimento na área da medicina, então existem estudos publicados desde 1868 acerca da Scalitium, ok? Já como uso, né, por coloniais, né, agricultores coloniais e até mesmo povos indígenas daquela região, né, como um sedativo, já pelas suas propriedades psicotrópicas. E ela tem uma longa história, né? Então, a primeira ilustração da planta Scalitium é uma pintura do governador do Cabo da Boa Esperança, Simon van der Stels, em uma expedição na Maqualândia, em 1685. Então, a gente consegue perceber que há muitos, muitos anos, né, essa planta já chamava atenção, né, de muitos, justamente pela ação psicotrópica, né, pelo uso tradicional dela na diminuição da fome, na melhora aí dos sintomas de cansaço físico e mental. Gente, eu não estou vendo vocês, mas qualquer coisa podem me chamar aqui, tá? Padronizado exclusivo da Scalitium, né? Então, existem outras evidências também, olha que interessante, né? Em 1738, já haviam indícios da atividade relaxante e restauradora da planta. Eles mascavam as suas folhas, né? Então, eles mascavam as folhas justamente pela ação que ela promovia de bem-estar. Em 1772 e 1774, né, houveram relatos da utilização da planta e seu efeito narcótico na região também da Canalândia, né, onde é aí a originária da planta mesmo. Uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês são que as espécies, né, as espécies da Scalitium. Gente, uma curiosidade antes de tudo, por que Scalitium, né, Selectium? Significa esqueleto, né? E por que esqueleto? Aqui é uma ilustração da planta já em processo de envelhecimento, uma planta mais envelhecida. Então, conforme ela vai envelhecendo, ela fica com essa uma forma como se fosse esqueleto mesmo, né? Então, eles denominam essa forma toda rasurada da planta, né? Como esqueleto, por isso o nome Scalitium, tá? Mas é só uma curiosidade mesmo. Então, uma coisa importantíssima, né, que eu tenho que falar para vocês é que nem todas as espécies de Scalitium são iguais, tá? Então, eu peço atenção de vocês justamente, de repente, outros extratos que possam vir surgir aí ao longo do tempo, né? Então, a gente precisa de muita atenção, por quê? As espécies de Scalitium, temos aí ao todo 22 espécies, né? Mas apenas 8 espécies foram descritas em literaturas, sendo considerada mais segura e com baixo teor de alcaloides apenas a Scalitium tortuosum. Tá? Então, uma coisa bastante interessante é que outras espécies de Scalitium não são indicadas para o uso humano, porque elas apresentam efeitos alucinógenos. Então, uma coisa muito interessante é que o Zembrim, ele é um padronizado da Scalitium tortuosa, então ele tem um baixo teor de alcaloides. Então, esse baixo teor de alcaloides faz com que você tenha um produto realmente efetivo, de forma positiva, né? Então, a pessoa, né, o paciente vai melhorar a qualidade do sono, vai ter um bem-estar, mais qualidade de vida, sem ter efeitos colaterais. O que isso não acontece com outras espécies, tá? Então, eu citei algumas aqui, que realmente são contraindicadas
para o uso humano. Scalitium expansum, Scalitium rigidum, stricticum e varians, tá? Que são algumas espécies aí que são contraindicadas para o uso humano. E olha que interessante, com base na toxicidade de algumas espécies de Scalitium existentes, é que o fabricante, ele tem a sua própria plantação, tá? Então, essa foto é uma foto original do fabricante. Vocês conseguem ver aqui que a Scalitium, ela não fica direto no chão, ela fica numa adubagem específica, onde eles escolhem desde a semente e acompanham, né, o processo de plantação e colheita também dessa espécie até o final, tá? Então, eles têm todo um cuidado com temperatura, adubação do solo, tanto é que ela não fica direto no solo, justamente para não correr o risco de ter alguma contaminação, né, no solo. Então, eles têm todo cuidado, super minucioso, realmente, para que, além de você ter uma concentração específica de alcaloides, você também ter a segurança que é a espécie tortuosa, né, que é a espécie que comprovadamente é segura para o uso humano, né, sem efeitos colaterais. Então, todos os estudos, dados de segurança, declarações, patentes, licenças de bioprospecção, licenças de exportação, estão relacionados com o extrato padronizado de propriedade e não é aplicável a outras formas de Scalitium, tá? Outra curiosidade é que o fabricante, aqui é o processo de fluorescência, né, da Scalitium, é quando ela está pronta para ser colhida e transformada, né, e no extrato padronizado. Só que eles só têm certeza que ela está pronta para a colheita quando eles fazem essa análise, tá? Então, é uma análise onde eles validam se a planta realmente está com os teores de alcaloides prontos para serem colhidos, né? E assim produzido o Zembrim, né? O extrato padronizado Zembrim. Então, todo esse processo de produção, né, esse cuidado na produção da planta, é onde nós temos esse resultado específico de alcaloides, desses 4 alcaloides, mesembrenol, mesembrenona, mesembrina e mesembranol, para atuarem aí sinergicamente no sistema nervoso central, de forma segura, né? E uma coisa interessante também é que, até a Adriana pode até confirmar isso para vocês depois, todos os extratos do Zembrim, mesmo que você receba ele em lotes diferentes, ele tem praticamente as mesmas concentrações de alcaloides, tá? Então, vocês nunca vão ter aí oscilações bruscas desses 4 alcaloides. Por quê? É extremamente importante que esses alcaloides estejam sempre nas mesmas proporções. Primeiro, para que o paciente mantenha o mesmo efeito, né, com as diferentes dosagens aí que eu vou falar para vocês daqui a pouco, mas também a questão da segurança, né, como eu disse, ele precisa ter um baixo teor de alcaloides para realmente ser seguro. Outra coisa interessante é a responsabilidade social e ecológica do fabricante. Ele é a única empresa com autorização do governo sul-africano no cumprimento integral da Lei da Biodiversidade. Eles têm um acordo de melhor repartição com a South African Sun Council. Então, 1% só um minutinho, pessoal, que acho que tem alguém solicitando aqui a entrada. Só um minutinho. Já liberei, Camila. Já liberou? Ai, tá ótimo. Obrigada. Vão liberando aí para mim, por favor. Pode deixar. Tá ótimo, obrigada. Então, pessoal, 1% de toda a venda do Zembrim é destinada para famílias carentes da África do Sul. Tá? Então, ele tem, óbvio, né, endossado por povos indígenas, a gente tem aí vários indícios
também publicados, né? Produção vegetal ecologicamente sustentável de cultivo pela União Europeia global, e tem uma cadeia de fornecimento confiável e validada, né, através de controle de qualidade própria de produção e cultivo. Então, quem desenvolveu o Zembrim é a empresa HGIG Pharmaceuticals, né? Então, eles têm um braço hoje, tem uma filial na África do Sul, justamente para manterem a qualidade da produção e colheita, né, da planta na produção do Zembrim, né, que é utilizada aí na produção do Zembrim. Bom, vamos ao que interessa agora, né, falar um pouquinho das propriedades farmacológicas do Zembrim, né, que eu acredito que todos estão aqui, né, para saber um pouquinho mais o que o Zembrim pode oferecer para o seu paciente. Então, gente, falando um pouquinho aqui do duplo mecanismo de ação, é a combinação sinérgica desses alcaloides, né, dos 4 alcaloides, que promovem aí o duplo mecanismo de ação no sistema nervoso central. Então, o Zembrim, ele é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina e um inibidor seletivo da enzima fosfodiesterase do tipo 4. Então, vários estudos já mostram que a combinação desses 2 mecanismos de ação, eles possuem um potencial terapêutico muito melhor, né, para distúrbios do sistema nervoso central. Então, você vai ter uma maior eficácia sintomática, maior utilidade terapêutica do que qualquer medicamento isoladamente. Tá? Então, em particular, né, o tratamento repetido, a gente sabe que o tratamento repetido com os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, eles também regulam positivamente a PDE4. Mas quando você tem um ativo que por si só, ele já promove essa inibição seletiva da enzima PDE4, você tem um resultado melhor. Tá? Então, vamos entender um pouquinho como que é esse duplo mecanismo. Uma coisa que é interessante é que antigamente o mecanismo de ação do Zembrim não era totalmente elucidado. Mais recentemente, aí, com os últimos estudos que foram publicados, isso ficou muito claro. Então, óbvio, quando a gente fala da recaptação, né, dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, o mecanismo de ação consiste em inibir essa recaptação dentro da fenda sináptica e aumentar a disponibilidade e atividade dentro dessa fenda. Então, por serem seletivos, é uma outra vantagem também, eles não exercem ação sobre as catecolaminas. Por exemplo, a noradrenalina, a dopamina. Porém, as suas atividades anticolinérgicas, principalmente quando a gente fala do alfa-1, adrenérgica e estaminérgica, relacionada com a manifestação dos efeitos adversos da classe, né, de uma forma menos exacerbada que os imaus, por exemplo, devido à baixa afinidade, né, por esses receptores. Então, quando a gente fala da serotonina, óbvio, né? Eu inibindo essa recaptação, eu vou ter mais neurotransmissores, mais serotonina, né? Na minha fenda sináptica. Então, eu vou conseguir regular de forma mais efetiva o humor, promover o bem-estar, o sono, né? Melhorar a qualidade do sono e até mesmo o apetite em alguns casos, né? E também, entre outras funções aí bastante interessantes, né? Relacionadas aí ao bloqueio da recaptação da serotonina. Agora, a inibição da enzima fosfodiesterase do tipo 4. As enzimas fosfodiesterase, né, 4, elas regulam o padrão espacial e temporal da sinalização através do segundo sistema mensageiro CAMP, por hidrólise do nucleotídeo cíclico. Então, quando a gente fala da fosfodiesterase, a fosfodiesterase do tipo 4, principalmente, ela é uma família de genes que elas consistem em 4 subtipos, que vai do PDE4A ao PDE4D. Aonde o PDE4D é a que atua mais efetivamente na hidrólise do AMP cíclico e o CREB também, que estão relacionados aí principalmente à cognição. Então, sabe-se, vários estudos mostram que
quando o indivíduo vai envelhecendo, né, no processo natural de envelhecimento, o CAMP, ele vai diminuindo gradativamente. E por isso que muitas pessoas acabam tendo um processo gradativo de demência. A gente pode falar a questão do CAMP, CREB também, no Alzheimer, tá? Então, vários estudos mostram que o benefício da inibição do PDE4 em modelos de aprendizado e memória de ratos, depressão maior e neurodegeneração são muito positivas. Por quê? O PDE4, ele hidrolisa o CAMP. Quanto mais PDE4 você tem, né, maior a degradação de algumas sinalizações importantes no nosso cérebro. Tá? Então, ao inibir a PDE4, você consegue ter o maior número de CAMP-CREB nas fendas sinápticas, e com isso você consegue reverter déficits cognitivos associados à demência, neuroinflamação, uma coisa bastante interessante, né? Falar dessa questão da neuroinflamação, como eu disse anteriormente, né? Que realmente a inflamação pode desencadear aí, a neuroinflamação pode desencadear a depressão. Então, ao reverter esses déficits cognitivos, né, inibindo a PDE, você consegue ter um aumento da sinalização CAMP-CREB no hipocampo. Então, aí vem se estudando muito ativos com essa capacidade para justamente melhorar não só a cognição em casos de estresse e ansiedade, mas também em casos de demência, e a gente pode falar mais especificamente em casos de Alzheimer também. Tá, ok? Bom, quando a gente fala do CREB, mais especificamente, ele é um fator de transcrição, né, que agora ele também tem sido bastante envolvido na aprendizagem, né, estudos mostram a relação dele na aprendizagem e na memória, tá? Então, e também a potenciação de longo prazo, né, a potenciação que é a melhora duradoura da transmissão de sinal entre os neurônios, tá? Além da neuroproteção, que a CREB também promove. Então, como eu disse para vocês, né, é complicado em processos de estresse, além de você ter a necessidade de melhorar a resposta à serotonina desse paciente, ocorre aí um aumento da atividade da PDE por conta da própria neuroinflamação, e isso leva ao aumento da hidrólise, tanto do CREB como AMP cíclico, né? Então, a gente precisa aí, muitas vezes o paciente ele não responde só com os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Por quê? Justamente porque o grande problema dele está na PDE, né? Então, precisa ter essa modulação aí da PDE para você conseguir uma efetividade no tratamento. Então, o Zembrim, aqui nessa imagem, mostra claramente o mecanismo de ação na PDE4, tá? Ele está se comportando como modulador alostérico por ativo, interagindo com o sistema acoplado de PDE4, tá? Regulando, assim, o AMP cíclico. Então, aqui nós podemos ver os efeitos cognitivos do Zembrim, né? Eles são bastante consistentes com a análise da relação estrutura-atividade, né? Esses testes foram feitos in vitro, mostrando que a cognição ela é mediada seletivamente pela isoforma de PDE4D, né? O que é bastante interessante, né? Como eu disse, a PDE4D ela está intimamente envolvida aí em processos, não só em processos inflamatórios, né, neuroinflamatórios, mas também na questão da cognição, atenção, raciocínio, melhora da função executiva, flexibilidade cognitiva, ok? Então, aqui a gente consegue ver a ativação da sinalização da MP cíclica, ela vai provavelmente melhorar a memória, né, inibir as respostas inflamatórias e apoptóticas também, tá? Uma coisa interessante que eu preciso falar para vocês, até na questão desse slide,
é que o único ativo que existiu, né, o único, na verdade, fármaco, né, que existiu, que tinha a inibição, a capacidade de ter a inibição seletiva da enzima fosfodiesterase tipo 4, era o Rolipram, da Schering. Então, o Rolipram, ele é um ativo que não está mais disponível, até por conta dos efeitos colaterais, né, que ele apresentou na época, mas ele tem vários estudos que mostram a capacidade dele de modular esses sinalizadores, né, CAMP e CREB, na melhora da demência ocasionada principalmente pelo Alzheimer, tá? Então, não só na questão do estresse, ansiedade, mas também a modulação aí cognitiva, né, desses pacientes. Então, o Zembrim, ele contém aí esses dois mecanismos de ação, que é super interessante. Então, um duplo mecanismo de ação, eu vou melhorar os meus neurotransmissores serotoninérgicos, então, vou ter mais serotonina disponível na minha fenda sináptica e em contrapartida, eu também vou melhorar a neuroinflamação e a cognição de pacientes estressados, deprimidos, ou até mesmo de pacientes idosos, né, que precisam um aporte cognitivo, tá? Então, hoje o Zembrim, ele vem sendo utilizado no combate da compulsão alimentar, ele diminui os níveis de cortisol, então a gente sabe que hoje existem estudos que mostram que até no processo de queda capilar ocasionado pelo estresse, o cortisol, ele se deposita na raiz do cabelo. Então, o quão grave, né, são os níveis de cortisol elevado. E ele melhora a qualidade do sono também. Existem vários estudos que comprovam, eu falo que na Ibero, o Zembrim é o ativo que possui mais evidência científica. Eu trouxe somente alguns aqui para a gente comentar, mas além dos estudos já publicados em revistas renomadas, né, revistas científicas renomadas, existem vários estudos em andamento, tá? Que eu até estava comentando com a Adriana, né, Dri, no começo aqui da nossa conversa, né? Existem estudos com dosagens diferentes hoje, dosagens de até 100 miligramas do Zembrim sendo conduzidas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho dos principais estudos, né? A gente não tem tanto tempo, mas eu vou falar aqui brevemente dos principais estudos dele. Então, ele tem estudos em animais para diminuição dos latidos excessivos em cães, diminuição do estresse em gatos na gaiola durante a viagem, melhora da demência em cães e gatos, né, que não são publicados, mas nós temos os estudos publicados, que são os estudos clínicos, feitos em humanos, aonde é comprovado a melhora do humor, ansiedade, energia, foco, que foi realizado em pacientes com depressão, ansiedade ou transtorno de personalidade também, e também pacientes saudáveis. Esse estudo, ele foi um estudo de 2013, foi um estudo publicado no Jornal de Neuropsychopharmacology em 2013, nos Estados Unidos. Ele foi feito com 16 voluntários saudáveis e teve como objetivo avaliar os efeitos de uma única administração de Zembrim, na dose de 25 miligramas, sobre atividade relacionada com ansiedade e estresse no cérebro humano. Coisa muito interessante desse estudo é que ele foi realizado através de ressonância magnética funcional. Então, ele foi o primeiro nutracêutico que teve um estudo publicado a nível de fármaco, né? Então, eu até brinco, né? Eu falo que o Zembrim, ele é um ativo 100% natural, ele é nutracêutico, mas ele tem o mecanismo de ação como um fármaco, né? Como eu mostrei aí para vocês, através desse duplo mecanismo de ação. Então, hoje no mercado não tem nada, né? Nem mesmo os ativos alopáticos, né? A gente pode falar dos fármacos em si, que promovem esse duplo mecanismo de ação de forma segura. Como eu falei para vocês, né, da Schering, quando ela lançou o Rolipram, que ele era só um inibidor da enzima fosfodiesterase do tipo 4, eles tiveram que acabar descontinuando o medicamento justamente por conta dos efeitos colaterais, né, que geralmente é hiperemese, né, ele acaba causando aí muita náusea,
tá? Então, vamos lá, né? Voltando aqui ao estudo, a ressonância magnética funcional, ela é muito interessante porque ela capta os sinais elétricos cerebrais através de induções emocionais, né? Através de estímulo visual. Então, é bem essa imagem mesmo que está mostrando aqui, né? O paciente, ele é uma máquina, né, de ressonância magnética comum, mas ela tem esse visor, é como se fosse um capacete, né, onde o paciente ele tem um visor e em cima fica um televisor, onde ele fica visualizando diferentes tipos de imagem. Então, através de um contraste aplicado na veia, né, que eles conseguem captar aí os sinais elétricos cerebrais. E aqui nós temos o resultado. Esse resultado mostra a ação do Zembrin, né, do duplo mecanismo de ação na amígdala cerebral. Então, os resultados mostraram que uma única dose de 25 miligramas de Zembrin, ele teve efeitos positivos sobre circuitos neurais envolvidos no processamento das emoções. Então, ele melhorou os parâmetros de emoções psicológicas em comparação ao placebo. E aqui a gente consegue ver, né? Aqui na cor escura, o Zembrin e a cor clara, o placebo. Aqui são as imagens, essa primeira imagem aqui do gráfico, são as imagens de medo, né? Assim eles denominaram. E a segunda imagem são as neutras. Então, a gente consegue ver realmente que tanto a imagem aqui em preto do Zembrin, de medo, como a neutra foram muito melhores, principalmente as estressantes, né, em comparação ao placebo, tá? Então, esse estudo, ele foi crucial para comprovar que a dupla de inibição, né, tanto a PDE4 como a recaptação da serotonina, tem um potencial ansiolítico bastante promissor. Bem, esse estudo eu não poderia deixar de mostrar para vocês. Foi um estudo onde eles comprovam a atividade do Zembrin foi uma análise cognitiva, né? As implicações, né, do Zembrin na cognição, atenção, raciocínio, flexibilidade cognitiva, como um potente promissor para pacientes com Alzheimer, né? Para melhorar a demência expressiva aí do Alzheimer. Óbvio que a gente sabe que o Alzheimer não tem cura, né? Realmente, ele não tem cura, mas a proposta do Zembrin nesse estudo é realmente melhorar a qualidade de vida desse paciente e tentar diminuir a progressão rápida da doença, ok? Então, é um estudo bastante interessante. Ele foi feito no Canadá, um estudo duplo cego, controlado por placebo, crossover, em 21 voluntários, homens e mulheres, com a idade média aí de 45 a 61 anos de idade, tá? Onde eles utilizaram 25 miligramas de Zembrin ou placebo diariamente por 3 semanas. Então, vamos lá aos resultados. Olha que interessante. Antes de qualquer coisa, né, o estudo, ele já faz uma meta-análise comprovando que os promissores efeitos cognitivos de Zembrin, né, provavelmente implicam a cascata PDE, CAMP e CREB, podem ser um novo alvo de drogas no potencial de tratamento da demência precoce e do Alzheimer. Tá? Então, a gente já tem esses estudos aí registrados. Existe um interesse crescente no papel crucial dos segundos mensageiros intracelulares CAMP e GMP, na regulação da expressão gênica associada à idade e no declínio cognitivo. Então, o processo de envelhecimento está ligado a alterações diferenciais da expressão gênica dos subtipos PDE. Então, olha que interessante, né? Um super claim aí para vocês utilizarem, principalmente em pacientes em processo de envelhecimento, né? Ou que já, de repente, apresentam algum déficit de memória, déficit de cognição de uma forma geral.
Já foi comprovado, né, a inibição do PDE resultou em melhoria da memória nas espécies de roedores, tá? Esses foram os estudos pré-clínicos. Mas vamos lá aos resultados deste estudo que eu estou apresentando aqui para vocês. Olha que legal, né? Então, aqui, esse estudo foi feito durante 3 semanas. Eu acho muito interessante esse estudo, que mostra que a questão psicológica do placebo também teve uma grande evidência, né? Então, olha que interessante, a flexibilidade cognitiva, né? Eles avaliaram aqui, onde a flexibilidade cognitiva é necessária para tomada de decisão, controle de impulso, formação de estratégia, e a função executiva também, capacidade espontânea de agir, foco, atenção. Esse estudo foi utilizado um método CNS Vital Sign, que é como se fosse um eletroencefalograma, né, e também com testes de questionário, né, onde eles aplicaram várias provas, né, para os voluntários. Então, olha que interessante, aqui a gente consegue ver a base de linha, a pontuação do Zembrim em laranja e a pontuação do placebo. Então, olha que interessante, né, flexibilidade cognitiva do Zembrim, 60,2 para 49,7 do placebo. E a função executiva, 60,8 do Zembrim para 50,1 do placebo. Tá? Existem outros parâmetros também que esse estudo avaliou. Só um minutinho, que não está abrindo aqui. Ah, aqui abriu. Que eles avaliaram aqui o índice neurocognitivo, memória composta, memória verbal, memória visual, velocidade de processamento, função executiva, velocidade psicomotora, tempo de reação, atenção complexa, flexibilidade cognitiva, né? Então, foram os parâmetros também avaliados aqui, e a gente consegue ver, né, os resultados do Zembrim em azul. Então, olha que interessante, quando a gente fala, né, memória composta, né, então, memória visual, né, diminuir o tempo. Então, aqui é interessante que você diminua o tempo, porque quanto mais rápido, significa que foi mais efetivo. Então, quanto menor o tempo que esse paciente conseguiu manter essa memória visual, melhor, né? Por isso que tá aqui menos 15, tá? Em comparação ao placebo. Então, teve vários parâmetros bastante interessantes. Depois eu vou compartilhar com vocês esse estudo, tá? Esse foi o último estudo publicado. Existem vários outros estudos em andamento, né? Mas esse foi o último estudo publicado. Teve publicações desse estudo, a primeira em 2016, depois em 2017, em diferentes papers. Esse estudo, ele foi feito na Alemanha, foi um estudo prospectivo, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, de 3 braços e um desenho paralelo. Foi feito com 60 voluntários, com idade média entre 60 e 80 anos de idade. Eles avaliaram a eficácia e a segurança do Zembrim em 2 doses diferentes, 25 mg e 50 mg diários, ou placebo, durante 6 semanas. E eles fizeram esse estudo através de eletroencefalograma, tá? Da marca Catem. Olha que interessante. Quando a gente fala da atividade cerebral, né, principalmente medida através de eletroencefalograma, eles avaliam as ondas cerebrais. Então, existem várias ondas cerebrais. Algumas são maiores com o olho fechado, outras com o olho aberto, né? Mas existem umas muito importantes, por exemplo, a teta. A teta, ela está relacionada com a memória, principalmente a memória de curto prazo. Então, olha que interessante, nesse estudo, eles conseguiram avaliar o Zembrim em amarelo, nas doses de 25 mg, placebo em cinza, e aqui o Zembrim na dose maior de 50 mg em laranja, tá? Então, aqui a gente consegue verificar o quão efetivo foi o Zembrim, principalmente nas doses de 50 mg para as ondas teta. E aí, em olho aberto, né, eles avaliaram alguns parâmetros visuais, né, então, até aqui a gente colocou, né, eles colocaram aqui, né, o vídeo de animal
triste, acredito eu, né? Vídeos de horror, então eles foram sendo submetidos aí a várias estimulações visuais, né? E depois nós tivemos aqui também as ondas delta. As ondas delta, né, é encontrado durante o sono profundo e meditação. Quem consegue aí fazer meditação, realmente as ondas delta, elas aumentam expressivamente. E olha que interessante, né? Esse aqui eles fizeram com os olhos fechados e a gente conseguiu, né, aqui em laranja, verificar a resposta do Zenbrim, bastante interessante aqui, nos mesmos parâmetros. Então, concluindo, a ingestão repetida de Zenbrim levou a uma diferença mensurável na resposta elétrica do cérebro na presença de cargas mentais, significando que a reatividade do cérebro mudou. A investigação revelou que as mesmas frequências nas mesmas regiões cerebrais foram alteradas na presença de Zenbrim. Houve aumentos do poder espectral delta e teta no cérebro frontal, que indicam uma ativação mental mais forte na presença de Zenbrim. Isso ocorre durante desafios cognitivos, emocionais, em grau significativo em comparação ao placebo. E na região frontal do cérebro, aumentos do poder espectral alfa 1 também foram observados na presença de Zenbrim. Então, quando a gente fala principalmente do aumento do nível alfa, enquanto ocorre a busca de informações no cérebro, né? Como quando uma pessoa tenta memorizar uma lista de palavras, ou ela está tendo alguma imaginação. Então, a gente pode ver aqui também que houve um aumento desse poder espectral alfa, né? Então, isso comprova realmente um efeito positivo na calma, no humor e principalmente na função cognitiva, que foi o principal nesse estudo em si, né? Esse estudo, ele avaliou mais o mecanismo do PDE4 nessa questão, né? Na questão de melhorar as ondas espectrais cerebrais, melhorar a cognição, a atividade, a flexibilidade, né, cognitiva. Tá, ok? Então, aqui, uma coisa bastante importante, que ele também tem estudos de segurança, eficácia, né, já mostrei, agora tem os estudos de segurança e toxicidade. Coisa muito interessante de todos os estudos do Zenbrim é que eles avaliam as alterações fisiológicas. Então, os estudos clínicos mostraram que não houve alterações na pressão arterial, renal, hepática, parâmetros bioquímicos com o uso do Zenbrim, tanto nas doses de até 25 miligramas, como as doses de até 50 miligramas diários, tá? Vocês estão me ouvindo, gente? Estão conseguindo me ouvir? Sim, tudo ok. Tá joia, não perfeito. Alguma dúvida até agora? Se quiserem falar, fique à vontade, tá? Pode me interromper. Estou ouvindo também, Sam. Tudo bem? Oi, desculpa, não ouvi. Falei, eu também estou ouvindo. Aqui tá tudo certo. Desculpa. Então, vamos lá. Vamos seguir. Bom, então, pensando em todos... Isso, eu vou até falar agora. Hoje, o Zenbrim, ele tem sido utilizado também na prática clínica para o público infantil. Uma coisa que eu preciso falar para vocês é que ele não tem estudo para criança, tá? Mas o médico, ele opta, ao invés de, por exemplo, associar uma Ritalina à hiperatividade, déficit de cognição, ele muitas vezes opta por algumas alternativas naturais. E o Zenbrim tem sido bastante utilizado em crianças com hiperatividade, déficit de cognição, crianças com autismo ou doenças neurológicas importantes, com muito sucesso, tá? E os médicos se baseiam na dose, com base nesses estudos que eu estou mostrando aqui para vocês, que são os estudos de segurança, tá? Então, hoje, ele tem estudos de tanto toxicidade aguda como crônica,
E, óbvio, né, os estudos mostram que o Zembrim é bastante seguro. Então, os profissionais utilizam o Zembrim, sim, para crianças, em doses diferentes de adultos, né? Depois eu vou mostrar aqui para vocês as sugestões de doses que vocês podem aplicar, mas realmente baseado nesses estudos de toxicidade, tanto aguda como crônica, e os clínicos de uma forma geral, né, que mostram aí a segurança ao longo aí de 12 semanas, 6 semanas, 3 semanas, né? Então, hoje o Zembrim não só para criança. Então, geralmente o que nós temos relatos é de a partir acima de 5 anos de idade. A gente coloca acima de 3, né? Mas geralmente os médicos aplicam aí acima de 5 anos de idade, tá? Depende muito, né? Óbvio que se for uma criança autista, às vezes pode ser a partir de 3 anos de idade, mas no geral a partir de 5 anos de idade, né? Se houver necessidade, tá? Então, hoje ele é muito utilizado, não só para pessoas que querem melhorar a qualidade de vida, né? E aí a gente pode falar do estresse, ansiedade, qualidade do sono, a compulsão alimentar associada à ansiedade e estresse, mas ele tem sido muito utilizado no desmame de psicotrópicos, tá? Então, a minha equipe de visitação tá aí, né? Não me deixa negar que realmente os médicos têm bastante efeitos muito positivos do Zembrim, associando no processo de desmame, tá? Então, também fica a dica aí para vocês, né? Uma proposta bastante interessante. Hoje, ele tem sido utilizado também, como eu falei para vocês, para melhora da atenção e raciocínio, né? Então, aí a gente pode falar não só para pessoas idosas, mas também pessoas idosas, né, que necessitam aí de suporte, mas jovens também, por exemplo, época de concurso público, de vestibular, né, onde os jovens sentem muito cansaço mental, ele também pode ajudar. Então, aqui, pessoas que buscam sono tranquilo e reparador, mulheres que sofrem com os sintomas da TPM. Hoje ele tem sido utilizado em pacientes bariátricos, né, para diminuir a ansiedade por conta da nova rotina alimentar. Pacientes oncológicos. E a meia-vida? Olha, geralmente, a meia-vida, como ele é um nutracêutico, isso é uma pergunta que me fazem muito, né? Ah, Camila, qual que é a meia-vida do Zembrim? Como ele é um nutracêutico, ele não tem o estudo de farmacocinética, tá? Então, realmente, a dosagem dele é uma vez ao dia, de 1 a 2 vezes ao dia no máximo. O fabricante deduz que seja de 12 horas, mas ainda não tem estudo. Eles me disseram que tem estudos em andamento, então eu acredito que em breve teremos essa resposta com certeza, tá? Mas por enquanto, realmente, assim, como não tem teste de farmacocinética, fica difícil eu dizer para vocês qual exatamente é a meia-vida dele, ok? Mas esperamos aí que em breve tenhamos esses dados. Então, recomendações de usos, né? Dose recomendada para adultos, de 8 miligramas a 50 miligramas diários, tá? Aonde o mais comumente utilizados em pessoas com estresse, ansiedade, que desejam melhorar a qualidade do sono, é em torno aí de 8 até 15 miligramas, 10, 15 miligramas. Até 25 miligramas, em casos de pessoas com mais ansiedade, compulsão alimentar. Em casos de 50 miligramas, aí são realmente os pacientes ou que não respondem com doses menores ou que realmente precisam de um aporte maior aí, principalmente nos sintomas depressivos, tá? Então, crianças, relembrando que esses dados realmente são com a prática clínica, não tem estudo publicado, mas é de 6 miligramas a 15 miligramas diários. E ele também tem uso na área veterinária, tá? 0,4 miligramas a cada quilo de peso corporal, onde os profissionais utilizam no lugar da fluoxetina, tá? Bastante efeitos muito positivos também.
aqui são produtos acabados com Zembrim, né? Produtos industrializados que não estão disponíveis aqui no Brasil, tá? Nós temos esses produtos na Europa, Estados Unidos, na África, né? Onde encontramos aí algumas marcas. O Eleve 8 foi o último que foi lançado do Zembrim. E o mais interessante é que todos esses produtos têm dose de 25 miligramas. Tá? Então, aqui no Brasil, que tem um uso muito peculiar, né? Aqui no Brasil, nós utilizamos aí na dose de 8, 10 miligramas, 15 miligramas, 20, 25, depende muito como é a resposta do paciente. E é essa a vantagem do Brasil quando falamos do mercado magistral, né? Essa é a vantagem da farmácia de manipulação, né? Que ela consegue fazer aí a dose individualizada para cada paciente. Então, aí vocês podem fazer vários tipos de teste, né? Então, se o paciente não responde dentro de 3 semanas com a dose, por exemplo, de 8 miligramas, você consegue aumentar essa dose gradativamente até ele ter uma resposta positiva. Aí, assim, você conseguir manter essa dose, né? Até que o paciente realmente ou finalize o seu tratamento ou se sinta melhor, né? Aí é você, profissional, que vai avaliar, né, o tempo de uso do Zembrim. Não existe um uso mínimo nem máximo, né? Realmente o uso aí, segundo o fabricante, é de acordo com o resultado terapêutico do paciente, tá? E aí fica a critério de vocês, com certeza, tá? Alguma dúvida até aqui? Querem fazer alguma pergunta? Tem sugestão de fórmula associada? Tem sim. Isso, eu vou falar algumas sugestões de fórmula que eu fiz aqui para vocês, tá? Mas a Adriana também tá aí, né? Ela pode dar todo o suporte que vocês precisarem. Mas aqui eu fiz alguns protocolos. Então, aqui nós temos protocolo de estresse, ansiedade, sintomas de depressão e qualidade do sono. Aonde eu coloquei aqui 3 sugestões de fórmula, tá? O Zembrim na pastilha sublingual, que é muito interessante. Uma coisa bacana que eu preciso falar para vocês são as fórmulas farmacêuticas que o Zembrim possibilita. Como a dose dele é muito pequena, né, 8 miligramas, até mesmo 50 miligramas, isso possibilita você fazer desde uma cápsula, né, até um chocolate nutricional, gotas orais, gotas sublinguais, pastilha sublingual, como eu coloquei aqui. Pode ser feito num pós-extemporâneo. Eu dei até aqui o exemplo, né, de um iogurte nutricional que nós trabalhamos, mas aí a farmácia pode fazer num refresco, num shake, num suco, enfim. Num cappuccino, né, fica super interessante. Então, a farmácia de manipulação, ela tem inúmeras formas aí para poder manipular o Zembrim, porque o gosto dele não é ruim, a dose dele é pequena, né, o que possibilita aí diferentes formas farmacêuticas. Então, de repente, chega um paciente para vocês que não consegue deglutir cápsula. Com o Zembrim não tem problema, você consegue mandar fazer aí numa goma, num chocolate, então vai facilitar bastante a adesão do tratamento, tá? Então, aqui eu fiz pastilhas sublinguais, né, para estresse e ansiedade. Aqui um ansiolítico natural, associando o Zembrim à melissa e a L-teanina. Um iogurte anti-estresse defatigante, associando o Zembrim à L-arginina, a vitamina C revestida. Tá? Aqui nós temos um protocolo de qualidade do sono, modulação dos níveis de melatonina. Essa fórmula é muito interessante. Tá? Então, ela estimula de forma natural a produção endógena da melatonina. Melhora da qualidade do sono e prevenção da insônia. Tá? Aqui nós temos... Eu já estou passando rápido, que depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Essa apresentação. Aqui nós temos um protocolo de beleza, estresse oxidativo. Tá? Um suplemento Superox. Um nutricosmético firmador com ação relaxante, onde eu coloquei o Verisol, que é um peptídeo bioativo de colágeno específico para pele, com comprovação científica de resultados, né? Onde ele mostra resultados a partir de 4 semanas de uso na melhora das rugas, flacidez e também a hidratação, né? Melhora da cicatrização também da pele, pode ser utilizado em pré e pós procedimentos estéticos, tá?
Aqui nós temos um protocolo bem simples, né, para gerenciamento de peso. Então, vocês podem sim associar o Zenbrim, ao invés de repente colocar uma fluoxetina, ou o paciente ele tem alguma tolerância, né, aos fármacos, ou vocês querem optar por uma forma mais natural, o Zenbrim pode ser adicionado aí aos outros ativos emagrecedores, né, e os reguladores metabólicos de uma forma geral. E aqui, importante, né, para a saúde da mulher, alívio dos sintomas da TPM menopausa. Então, nós temos tratamento natural para aliviar os sintomas da TPM, com ashwagandha, vitamina B6, B12, ácido fólico. Um bombom anti-TPM, né, geralmente a mulher tem compulsão por doce nesse período, então é bastante interessante também, né, fazer aí um chocolate nutricional. Protocolo climatério e menopausa, né? Bem-estar na menopausa, alívio dos sintomas da menopausa com inhame mexicano, sinicifuga, red clover, amora. Mas aqui eu dei opções naturais, mas se vocês quiserem associar ele a um fármaco, também pode, tá? Ele não tem incompatibilidade. Melhor idade, Alzheimer, demência. Então, aqui alguns ativos que vão associados ao Zenbrim, né? Otimizar ainda mais a resposta. E aqui, nesse caso, né, tem que ser uma dose maior, realmente, de 25 miligramas a 50 miligramas diários, ok? E a gente não pode esquecer da saúde masculina, né? Então, os homens também precisam aí, muitas vezes, de um aporte, né? Um suporte tanto para melhorar o desempenho sexual, como a qualidade de vida, né? Para os homens aí na melhor idade, tá? E aqui eu coloquei uma sugestão para criança, que é muito utilizada aí pelos profissionais. Como eu disse, né, crianças com hiperatividade, déficit de atenção, autismo, doenças cognitivas neurológicas importantes, né, ele é utilizado geralmente aí nas doses de 6 a 15 miligramas, vai depender muito da idade, do peso da criança e também do grau da doença, né. Aqui eu fiz a sugestão de gel comestível hidrocoloidal, né, que é como se fosse uma calda de chocolate, mas pode ser feito também numa goma, num chocolate, numa pastilha, né, pirulito. Então, tem várias formas aí de administração. Tudo bem? É isso da minha parte, né? Do Zenbrim, queria saber se vocês têm alguma pergunta para a gente poder finalizar. Antes de eu voltar ao vídeo... Pode usar em grávida? Pode perguntar. Então, ele não tem indicação em grávida. Na verdade, assim, não tem indicação porque não tem estudos de segurança nesse público, tá? Então, por não ter estudos de segurança, eles não têm como nos dizer se esses alcaloides passam ou não no leite materno. Ou até mesmo a placenta, né? No caso de lactantes e gestantes. Então, ele não tem indicação para grávida, a não ser que realmente o médico avalie risco-benefício. Né? Se a gente for avaliar risco-benefício, aí, ao invés de dar um fármaco, né, alopático, o Zenbrim seria uma opção, tá? Mas, fora isso, só em casos muito extremos mesmo. Tá bom? Antes de eu voltar, até para mim voltar ao vídeo para a gente poder sanar aí as dúvidas, eu queria falar para vocês, se vocês acessarem o nosso site, vocês podem se cadastrar, tá, no site da Ibero, e os nossos visitadores, eles também estão disponíveis online, tá? Então, eles podem atendê-los de qualquer parte do Brasil, tá? Então, é só fazer uma solicitação que eles entrarão em contato com vocês. Eu vou deixar o link aqui depois na apresentação, vou mandar para vocês, tá ok? E aí, aqui eu queria mostrar para vocês outros ativos especiais que a Ibero trabalha, que é o Slenda Core, que é um ativo para reprogramação do metabolismo e melhora aí dos níveis de colesterol, triglicerídeos e gerenciamento de peso. Um minutinho. O Oxberry,
né, que são antocianinas especiais, que tem uma padronização única em antocianinas bioativas, né, para melhora do sistema imunológico. Também tem estudos para pacientes com diabetes tipo 2, onde ele trata as comorbidades. O Vasguard, que é uma alternativa, é uma estatina natural, né, uma alternativa aí às estatinas, ou para ser associada a uma estatina, ou para aquele paciente que não pode fazer uso da estatina, né, ele tem efeitos fantásticos a partir de 1 mês de uso, né, diminuindo aí cerca de 30% os níveis de LDL pequeno. Keranat, que é um nutracêutico específico para queda capilar. Ele é diferente de tudo que tem no mercado, ele é à base de ingredientes botânicos. Aemedic 4D, ele é um booster de ácido hialurônico, esse é de uso tópico, né? Então é o único ativo hoje exclusivo que nós temos de uso cosmético. O Verisol, né, dispensa comentários, hoje tem estudo do Verisol como aliado no processo de cicatrização. E também, né, já o uso tradicional dele na melhora da hidratação da pele, elasticidade, amenizando rugas e neutralizando o envelhecimento da pele, ok? E o Body Balance, que também é o peptídeo bioativo de colágeno, específico para ganho de massa muscular e para idosos com sarcopenia também, ok? Esse é o Yogovita, que é uma base de iogurte nutricional em pó. E é isso, gente. Vou deixar aqui os meus contatos, tá? Se vocês quiserem anotar, eu já vou finalizar aqui para a gente poder tirar todas as dúvidas. Obrigada. Vocês estão conseguindo me ver? Obrigada, Camila. Vocês estão conseguindo me ver? Sim. Querem tirar? Não, tô vendo só a tela. Ah, só a tela. Então, só um minutinho. Deixa eu... Aqui, pessoal. Agora sim, voltou. Ah, então tá jóia. Querem tirar alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Maravilha, gente. Bom, gente, estou à disposição, tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, obter maiores informações, a Adri, né, tá aí, ela pode fazer esse intermédio. Eu queria dar um presente para vocês, antes da gente finalizar, que é um e-book com o estudo do Zembrim. Eu vou até compartilhar agora o link com vocês. O estudo do Zembrim, esse último estudo que eu passei para vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui o link, que é o estudo de 2016, né, de eletroencefalograma. Olha, eu tô passando aqui no chat, tá? Passem o link também, então é só copiar o link. Vocês coloquem lá os seus dados e conseguem baixar o estudo na íntegra em português, tá? Que nós traduzimos o estudo aí para vocês, tá bom? É um estudo bastante interessante, tem várias informações, não só do mecanismo de ação, mas também aí todos os dados de segurança com o Zembrim até 50 miligramas diários. Tá ok, pessoal? Adriana, muito obrigada, Camila. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Tá? Então, estou gravando aqui, vou finalizar a gravação, depois eu vou disponibilizar para a Adriana mandar para vocês, tá ok? E vejam lá o link, baixem o estudo. Adri, eu vou passar no seu WhatsApp também, tá? Se alguém perdeu aqui, você vai poder mandar também. Tá ok, gente? Obrigado. Obrigado, Camila. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Obrigado, Até a Camila. próxima. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Camila. Obrigada, Boa noite. João. Tchau, tchau, pessoal.